Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós temos mais um testemunho para compartilhar com vocês. Hoje a história vai passar por vários lugares, vocês vão conhecer um pouquinho, mas eu já comentei dessa pessoa aqui num dos vídeos aqui do canal. É uma amiga que o pequeno grupo me deu, né? A gente se viu pessoalmente pouquíssimas vezes. E a gente se conheceu por conta do pequeno grupo, que era, como eu já falei aqui algumas vezes, né, o grupo que existia antes de se tornar o canal, né, era quando a gente se reunia online. Esse grupo ainda se existe, os amigos, tudo, mas agora os conteúdos aqui viraram o que a gente traz aqui no canal. E nós nos conhecemos através deste grupo, já no momento em meio ali à pandemia, em meio online. Então, depois de um tempão que a gente foi se ver pessoalmente, e ela vai contar um pouquinho aqui da vida dela, e talvez até este momento de quando foi que a gente se encontrou. Mas quem estará aqui conosco é a Val, e a história dela começa desde lá da infância mesmo, que ela vai contar um pouquinho, mas vai até o momento que ela está vivendo ainda hoje, que é o momento em missão. Então, vocês vão conhecer um pouquinho da experiência também que ela esteve em missão lá na África, e onde ela está agora, o que, que ela está fazendo, quais serão os próximos passos da vida dela. Então, eu convido você a acompanhar essa história. E já peço para você chamar alguém para assistir essa história junto com você. Então, pega aí o link aqui do vídeo, já manda para alguém para vir assistir junto e receber essa bênção junto também. E quero te convidar agora para você fazer uma oração conosco para este momento aqui e pedir a presença do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por esse momento que temos aqui, por ouvir mais esse testemunho. E queremos entregar em suas mãos, pedir que o Senhor conduza tudo e que toda essa história fale ao nosso coração, nos trazendo reflexões e mudança de vida, Senhor. Que entendamos o propósito do seu amor por nós, que entendamos a dimensão desse amor por nós. E que o Senhor conduz tudo, independente de onde estejamos e da situação que está acontecendo, porque sabemos que o Senhor tem controle de todos e todas as coisas. Queremos entregar nossas vidas em tuas mãos e de maneira especial a vida da Val, e que o Senhor fale por intermédio dela, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Val na tela, e para quem está meio perdida ainda aqui, esse testemunho faz parte do quadro Qual a Sua História?, que é um quadro que temos aqui no canal, onde a gente compartilha vários testemunhos nacionais, internacionais, e eu posso dizer que esse testemunho aí vem dos dois meios. Vamos ligar aqui seu microfone. Seja bem-vinda! Obrigada, muito obrigada, Adri, obrigada, povo de Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo que distantes, mesmo que em dias, momentos diferentes ali, compartilhando um pouquinho dos feitos que Deus, né, tem realizado aí na vida de cada um. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Amém, amém. Então, Val, você pode seguir com a sua história para a gente conhecer desde o início o que Deus fez e continua fazendo na sua vida. Beleza, gente. Eu vou tentar seguir uma ordem cronológica. Vou lá do início para chegar nos dias de hoje. Pode ser que em alguns momentos assim eu dê uma trocada, mas fica aí com atenção e que tudo que eu venha falar aqui não seja para honrar e glorificar o meu nome ou algum momento que você olhe e fale, nossa, a Valquíria, não, mas que seja para você que está aí nos acompanhando entender que Deus, o mesmo Deus que esteve comigo em momentos muito bons, momentos muito difíceis, Ele quer estar aí com você. Ele quer te ajudar, Ele quer te dar esse amparo, ok? Então, que seja unicamente para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos lá, eu me chamo Valquíria Albuquerque, tenho 29 anos, no momento sou formada em pedagogia, né? Mas tá bom, falei que eu ia começar lá de trás, então eu vou voltar para lá e aí a gente chega nos dias de hoje. Eu sou filha, né? O meu pai e minha mãe são mineiros,
Tive mais 3 irmãos, são mais velhos, a diferença nossa de idade é até que bem grande, né? Eu tenho 29, o meu irmão tem 38, a minha irmã 40 e o outro 42, então bastante. Eu cresci quase como filha única. Só que quando eu estava com 3 anos de idade, o que que aconteceu? O meu pai, ele, não sei qual o motivo, mas ele acabou se suicidando. Eu nunca quis, tipo, ir a fundo, perguntar, tentar entender muito, porque desde então a minha mãe tem depressão por conta disso. Teve vários episódios em que ela acabou tentando se suicidar. Foi assim, um período bem complicado depois desse ocorrido. Então, não quero mexer mais nisso, né? Nessa ferida que para ela ainda dói bastante. Com o meu pai se suicidando, o meu irmão mais velho acabou indo para o mundo das drogas, ele acabou expulsando a minha irmã de casa com 14 para 15 anos de idade, ele ficou violento, era agressivo, assim, com a minha mãe, com a gente, tudo. A minha mãe, nesse meio tempo, acabou conhecendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio de um folheto. Ela me contou que um dia ela estava sentada na varanda, assim, de casa, uma senhora passou e ofereceu um folheto e convidou ela para ir para a igreja, e ali ela foi, ficou na igreja quase um ano, mais ou menos, ela chegou a se batizar e tudo, e eu era pequenininha, então eu não me recordo bem, e aí ela acabou se casando novamente, tudo, mas não ficou na igreja, acabou saindo. E depois desse tempo, a minha irmã acabou se casando muito jovem, acabou tendo a minha sobrinha. Só que nesse meio tempo aconteceu outra situação assim que não foi nada legal. Eu acabei sendo molestada por um padrasto, por esse meu padrasto. E assim, eu cresci com isso, que era algo que eu tinha colocado na minha mente, que eu tinha inventado, que não era real. E eu, assim, foi um período que eu queria negar essa situação, porque desenvolveu muitas coisas internamente em mim, por exemplo, eu me tornei uma pessoa muito fechada, mesmo pequena, eu era muito tímida, muito retraída. E aí, depois de grande, que eu fui entender algumas coisas que tinham a ver com esse trauma da infância. Eu fui morar com a minha irmã, não morei mais com a minha mãe depois dessa situação. Morei com a minha irmã dos 4 até os 12 anos de idade. Eu me recordo que a minha mãe ia me visitar, essas coisas. Mas até nessa situação adversa, eu vejo o cuidado de Deus ali. Por quê? Porque com a minha irmã, não desmerecendo a minha mãe, eu amo muito a minha mãe, mas com a minha irmã, ela me fazia já fazer as coisas de casa, ajudar, sabe aquelas lições assim de vida e tudo, ó, eu errei nisso, eu fui mãe muito cedo, ela falava, você pode ser do mesmo jeito que eu, ou você pode tentar estudar, você pode ser diferente. Então, desde pequenininha eu cresci meio que com esse regime assim, mais fechado, mas eu agradeço muito a Deus, porque quem eu sou hoje, eu devo a isso, a esse tipo de criação. Eu lembro que minha mãe ia na casa da minha irmã e olhava assim, a Fia, meu apelido, né, de família, a Fia é criança, ela não tem que estar lavando louça, e não sei o que, não tem que estar ajudando. E minha irmã falava, não, ela tem que aprender, ela não vai ter a gente para sempre. E ficava aí nessa, mas graças a Deus, assim, aprendi e foi muito útil para a minha vida adulta, né? E com isso, a minha família, ela sempre foi uma família, assim, religiosa. Ia em várias igrejas, estava sempre ali. Eu gostava muito de estar na igreja, eu achava isso muito bacana. E fui em várias, assim. Quando eu já estava morando com a minha mãe, eu tinha 13 para 14 anos, começou um pequeno grupo perto de onde eu morava, né? Eu morava numa viela, assim, na ponta da viela, começou um pequeno grupo da Igreja Adventista. E eu, igrejeira, como sempre, comecei aí. Falei, uma igreja, olha, essa ainda é perto da minha casa, maravilha, dá para ir sozinha. Comecei aí, só que mal sabia que a minha mãe já conhecia essa igreja, já tinha um histórico ali na família, né? E a minha mãe, nossa, eu já me batizei nessa igreja, decidiu estudar a Bíblia novamente. Eu falo que eu não tive um estudo meu, não tive, eu acompanhei alguns estudos da minha mãe, mas desde os primeiros dias que eu ia ali, eu falava, aqui tem algo de diferente, aqui eles me incentivam a estudar a Bíblia. E eu sei que eu, assim, decidi, eu quero me batizar. E a minha mãe, eu quero me rebatizar também. E foi bem bacana, porque a minha mãe se rebatizou no final de 2006.
eu, no começo de 2007, já, assim, estava com a idade, tudo bacaninha, com 14 anos, me batizei, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi um momento, assim, muito especial. A minha igrejinha é pequenininha, até hoje eu tenho um carinho muito grande, aprendi muito, assim, hinos do Inário, nossa, que saudade que eu tenho de cantá-los, daquela vivência, sabe, de igrejinha pequenininha. E aí, eu tinha um pastor, ele era um pastor muito animado, muito jovem, e ele olhava para mim e falava, Valquíria, você tem um grande futuro, você tem um grande futuro, você vai ser alguém assim. E eu ficava assim, gente, que tudo isso que ele vê, que ele fala, porque eu não via isso, né? Eu sonhava, mas eu pensava, como que eu vou conseguir? Achava que era utopia. Mas ele um dia me falou, tem a coportagem, tu tem que ir para coportagem. E eu, que é isso? Eu não sabia. Ele é um projeto da igreja que você vende livro e com as vendas desse livro você evangeliza e você ainda consegue dinheiro para estudar, para fazer uma faculdade. Eu, gente, olha, é um meio interessante. Vou estar falando de Deus, vou conseguir alcançar o meu objetivo. Eu quero isso para minha vida, eu quero fazer isso aí. E eu lembro que quando eu estava com 16 anos, terceiro ano do ensino médio, eu conheci um líder de comportagem, ele me indicou, esse meu pastor me indicou, e tudo certinho, fui, e assim, foi outra decisão muito assertiva que eu fiz na minha vida. Eu, até então, era muito introvertida, eu entrava no ônibus, eu pegava o banco para sozinho, para não ter que falar com as pessoas. Na escola, sentava sempre na frente, não sentava na frente porque era nerd, não, é porque eu queria ficar ali, eu não ter que falar com menos mínimo de pessoas, tinha um espírito mais agressivo, não, possivelmente dessa questão do abuso lá na infância. Então, a comportagem, ela veio para me ajudar a destravar, a falar mais, ser mais comunicativo. Hoje em dia eu falo até com as paredes, né? E com isso, eu comecei a comportar. Confesso que o meu começo na comportagem foi horrível, horrível. Eu saí devendo da minha primeira campanha, da primeira eu saí devendo 150, da segunda eu saí devendo 30. E aí, mas também não levava muito a sério, era jovem, né? Tem um termo na comportagem que fala picar fumo, né? Ficava ali, trabalhava um pouco, tô cansada. Então, até então, não tinha entendido, sabe, aquela obra mesmo. Só que, quando chegou, era um período de férias, que aí eu terminei o ensino médio, eu já estava morando no Capão Redondo nessa época, eu fui para Coportá, acabei ficando lá, morando em uma república, até interessante desse período, que eu morava numa república com meninos e meninas, eu não sei como que a minha mãe deixou, e detalhe, era meninos e meninas, sendo que era eu e mais uma outra moça, ela era homossexual, nada contra, mas muito nova, morando num ambiente que eu não conhecia ninguém. E aí eu lembro que a minha mãe falava, ó, qualquer coisa que acontecer, você me fala que eu vou te buscar. Só que eu pensava, se eu contar que tá difícil, que eu quero mesmo voltar para casa, que é tudo novo, eu vou voltar. E aí? Então, muitas vezes, eu não contava, eu não falava. Claro, se acontecesse alguma coisa muito séria, beleza, eu contava. Mas os pormenores, as noites que dava as crises de choro e tudo, eu não contava, porque eu falava, não, se isso deu certo para muitas pessoas, vai dar certo para mim. E aí, quando eu fui para essas campanhas de férias, era uma campanha de verão, eu falei, agora Deus, tem que dar certo aí, eu vou dar o meu melhor, agora é a hora de eu ir para o colégio. E aí eu lembro que ó, as duas anteriores eu saí devendo. Essa eu saí com o lucro de pagar a mensalidade na faculdade, tipo, matrícula. Então eu falei, uau, você tá muito melhor. Cheguei no NASP São Paulo, eu queria fazer psicologia. Aí cheguei assim, animada e tudo, ó, vou para faculdade. Eita, 17 anos, fiz agora já na faculdade. Achando assim um máximo, né? Tudo muito novo. E aí eu não tinha conseguido bolsa, né, para ficar interna no colégio, continuei morando em República. E aí cheguei lá, a moça, não temos mais vaga para psicologia. Fiz o vestibular, passei bonitinho, mas nós não temos essa vaga mais. Aí eu olhei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí ela, ou você estuda no próximo semestre, ou você faz algum outro curso e depois volta. Aí eu, beleza, qual outro curso que as matérias batem? Aí ela, olha, tem pedagogia, faz pedagogia e depois você volta. Eu, beleza, nunca tinha pensado em ser professora.
Fiz um semestre de pedagogia, eu me apaixonei pelo curso, falei, é aqui mesmo, eu vou continuar aqui, não quis voltar para psicologia. E aí, o interessante, eu tinha dinheiro o quê? Da matrícula. Então, eu estudei os outros 5 meses e não tinha como pagar. Eu comportava ainda assim, né, nesse período, só que eu comportava para poder pagar a moradia, a alimentação, né? Não deu ali. E aí, quando eu fui para outras férias no meio do ano, no inverno, falei, Deus, agora é provar e vede. Se o Senhor me chamou agora, falam que quando o senhor chama, o senhor paga a conta. Então, agora minha conta está bem alta lá no colégio, é um milagre. E aí, naquelas férias, eu falei, tem a parte divina da comportagem, né, que é o senhor que faz as vendas, eu vou fazer a parte humana, que é ir. E eu lembro, gente, que eu trabalhei, que eu trabalhei, que eu trabalhei. E Deus foi assim tão lindo que ele me dava forças de onde eu não tinha. Tinham dias que eram extremamente difíceis, mas ele foi dando uma ousadia assim. E, para resumir a história, consegui fechar a bolsa. O que é a bolsa? O estipêndio. É um valor que você tem de compras na comportagem. Você atinge esse valor de compras, eles te dão uma carta, assim, uma autorização para estudar o próximo semestre. Ele fica pago, entendeu? E aí, com o dinheiro do lucro, eu paguei os 5 meses atrasado, com a carta eu paguei o outro semestre, então eu voltei, aquela que estava pé rapado, voltou para o colégio muito melhor do que tinha ido. E com isso, continuei estudando, aí no segundo ano eu consegui um estágio em uma escola, e foi a escola que eu trabalhei por 9 anos, saí ano passado, devo muito assim ao que eu sou, lá eu aprendi muito, desenvolvi muito, tanto na minha área quanto em outros aspectos, e com isso consegui terminar ali o curso. Sempre eu trabalhava, eu fiquei um ano interna, aí eu lembro que eu trabalhava de manhã no NASP para pagar a parte da bolsa do internato, trabalhava à tarde no Prisma, no período, à noite estudava, no período de férias comportava. Então foi um período assim que, uau, desenvolvi assim muitas coisas que eu achava que eu não era capaz, aprendi muita coisa, por exemplo, morando com a minha irmã, eu aprendi muito a limpar a casa e tudo, mas cozinhar eu era péssima. Já na comportagem, você tinha que se virar ali, fazer a sua alimentação, lavar roupa, às vezes, dependendo da campanha, não tinha máquina, foi aprendendo a lavar roupa na mão. Então, foi uma escola para a vida, para mim, assim, em relação à comportagem. É algo que eu defendo, que não é fácil, mas que é possível. E aí, depois disso, no meu penúltimo ano da faculdade, eu acabei conhecendo um rapaz, acabei namorando com ele, na comportagem eu conheci, e aí namoramos, noivamos, tudo como manda o script. Eu sempre sonhei que aquilo que eu não tive na infância, eu queria procurar ter quando eu crescesse. Eu não cresci com meu pai, né? Então eu falava, um dia eu vou crescer, vou casar bonitinho, vou ter uma casa, vou ter meus filhos, sabe? Tem gente que acha que é besteira isso, mas para mim faz muito sentido, sabe? Aquela mulher que cuida dos filhos, cuida da casa, sei lá, meu coração bate muito forte por isso. E com isso eu falei, eu vou dar o meu melhor para isso. E aí conheci esse rapaz e tudo, eu falei, nossa, ó, os planos de Deus aí estão se concretizando. Nos casamos e foi assim, um momento muito especial, muito, vi o cuidado de Deus ali e tudo, foi muito bacana. E éramos muito ativos na igreja, uma pessoa assim que se mostrava ser bem de Deus, então foi algo bem bacana, extraordinário. Só que com 2 anos e meio de casado, ele, após sair de um trabalho, ele acabou desenvolvendo uma depressão. E assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que depressão é uma coisa espiritual, que depressão... Não, gente, é uma doença real, que quando a pessoa passa ali, é muito complicado. E quando você está junto com uma pessoa que tem, é complicado mais ainda, porque eu amava, só que eu não sabia o que fazer. Aí ficava naquele jogo. Quando a minha mãe também não estava bem, tentava ali o suicídio, algo do tipo. E foi, assim, um período muito difícil da vida, assim. Eu várias vezes ia dormir chorando e falava para Deus, Deus, eu não tenho força. Eu não sei o que fazer, eu não sei. E foi daí que surgiu o meu desejo, né? Antes, passando essa situação com a minha mãe, de estudar a psicologia, porque eu queria saber como ajudá-la. E agora, vendo quem eu amava novamente, passando por essa situação, foi muito complicado, eu assumo.
E eu falava para ele, fulano, eu tô contigo, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, então isso aqui vai passar, não sei como, ele já fazia o tratamento, mas vai dar certo e tudo. Mas ele já não queria mais ir para a igreja, já tinha deixado os cargos, falava que não estava dando, que não fazia mais sentido, até o ponto em que ele chegou para mim e falou que o casamento não fazia mais sentido para ele. Aí as coisas assim, se estavam difíceis, foram ficando muito piores, porque eu amava e eu não queria. Eu não casei com a possibilidade de, não deu certo, tá difícil, a gente acaba. Não tinha isso na minha mente. E aí ele saiu de casa e estava difícil, eu não sabia que podia ficar um pouco mais difícil, porque um mês e pouco depois eu descobri, comecei alguns sintomas de gravidez. E aí eu, não, Valquíria, é coisa da sua cabeça. Não. Aí eu até lembro que eu ia para Embu-Guaçu, né, a cidade da minha família. Eu não morava com eles, morava sozinha agora. Falei, eu vou comprar um teste, mas só para ter certeza. Não vai ser, nossa, não. E ficava assim. Um dia anterior eu tinha pintado meu cabelo, para você ter noção que eu acreditava que não. Acordei no sábado de manhã, ia para a igreja, falei, vou acordar antes, vou fazer o teste, vai dar negativo, jogo fora, sigo minha vida feliz e contente. Quando eu fiz o teste, gente, que deu positivo, eu falei, não, eu não sei ler, eu vou ler de novo, esse rótulo tá errado, deu os 2 pontinhos, eu gritava a minha irmã, Irene, eu tô grávida, Irene, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu falei, se o meu mundo tava desmoronando, agora não tem mais jeito. Agora, assim, o que eu vou fazer? Mãe solteira. E eu me senti altamente, assim, desamparada do planeta. Não era nem de Deus, assim. Deus, eu não tinha força dali naquele momento para falar qualquer coisa. E aí eu lembro que eu conversei com ele, a mãe dele ficou altamente feliz e tudo. E, para resumir a história, quando vem os baques da vida, que a gente mostra em quem a gente está ali confiando ou não. E aí eu pensei, é Deus agora. Eu, assim, não tenho mais em quem me agarrar. Minha família, não, a gente vai te apoiar, a gente vai estar do seu lado. Ele demonstrou assim, ó, o que você precisar, conta comigo, mas eu não volto, eu vou continuar do jeito que eu tô. E aí eu falei, Deus, mais uma vez, lembra do provar e ver? E agora voltou aí. E aí eu lembro que a gravidez, assim, foi bem complicada, porque eu não queria ficar com a minha família, eu queria continuar na minha casa, o meu trabalho, como professora, continuar as minhas coisas. Minha família queria que eu morasse com eles. Eu tive algumas complicações na gravidez, uma delas, por exemplo, teve uma vez que eu tive uma infecção urinária, só que eu não tinha sintomas. E aí, tipo, 2 dias que eu tive os sintomas, falei, vou no médico, tô sentindo um incômodo. Fiz o exame, tava dando, assim, um valor que era para dar 100, o meu tava em 1 milhão, uma contagem lá. O médico até falou, olha, se você acredita em Deus, é Deus que fez um milagre aí para você ainda estar com esse bebê no seu ventre, porque já era para você ter perdido. É esse tipo de infecção urinária, fiquei internada, tive 2 quedas em casa, morando sozinha. Uma delas, por exemplo, foi mais conturbada, que eu não conseguia levantar. Aí o dono da casa que eu morava, ele que veio me socorrer. Então foi um período bem doido, assim. Com 7 meses e meio, o meu nervo ciático atacou, então eu não conseguia mais andar. Aí fiquei encostada pela caixa. E o punk, assim, que tudo isso acontecendo, eu entendendo que eu tinha alguém que dependia de mim, eu não podia mais agora comer o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, eu já cuidava da minha saúde, mas agora eu tinha que ter um cuidado maior com as minhas emoções, com tudo, sabe? Então foi um período bem pesado, mas ao mesmo tempo a tia era, assim, extraordinário, quando ela ali demonstrava, sabe? Eu já fazia o cultinho com ela, eu falava, ó, filha, colocava assim, o fone perto, falava, vamos ouvir música agora, e não sei o quê. Era maravilhoso, assim, era uma coisa mágica, assim, ou melhor, uma coisa divina, mágica não. E com isso, eu lembro que, assim, um desejo que eu tinha muito grande era dormir encostado a minha barriga nele, porque eu ainda o amava. E ele falava que não, para com isso, é coisa da sua cabeça e tudo. Então, foi um período, assim, bem conturbado. Mas ela nasceu
E assim, falam que quando a mãe olha para o rostinho da criança, vê que tudo vale a pena. Parecia que eu não tinha passado por nada, assim. E esqueci de tudo e e uma coisa bacana, quando eu cheirava a cabecinha dela, ela recém-nascida, assim, os primeiros dias, eu senti o cheiro da cabecinha dela, agora vai parecer meio doido, mas eu senti o cheiro da cabecinha dela de maçã com canela. Então, toda vez hoje em dia que eu como bolo de maçã com canela, banana com canela, qualquer coisa com canela, me faz lembrar ela. Virou uma memória afetiva, assim, extraordinária desse cheirinho. Eu falava, gente, cheira. E a pessoa, não queria. Não, mas o meu foi, então ficou. Maçã com canela, bolo com canela são os meus preferidos hoje em dia. E com isso, a Valentina, assim, era muito bacana, a gente fazendo o nosso culto em casa. Ela era um tipo de criança que, mesmo pequenininha, na igreja, por exemplo, ela não gostava de ficar deitada. Ela tinha que ficar olhando para quem estava falando. Ela era assim, íamos para os projetos da igreja, para o coral. Ela estava assim, com 2 meses, ela já estava num acampamento de carnaval. Então, eu falei, tu vai ser uma missionária, vai ser alguém que vai estar ali intertido nas coisas de Deus. E era bem bacana, eu lembro da gente fazendo os nossos cultinhos, ela tinha paciência para a gente cantar 2 músicas, para gente, eu contar a história da lição da escola sabatina para ela, sempre tentava fazer de um jeito criativo e tudo, e quando nós íamos orar, eu segurava a mãozinha dela, eu falava, filha, você não sabe ainda fechar seus olhinhos, mas quando a mamãe segura a sua mão, é que a gente está orando, tá bom? E ali ela ficava quietinha. E aí, depois desse tempo, aí ela já se agitava e tudo. Então, era muito gostoso. Era, assim, a minha companheirinha para todas as coisas, principalmente para as coisas de Deus. Mas, infelizmente, com 3 meses, a Valentina teve uma bronquiolite, uma espécie de uma gripe para nós adultos. E ela foi internada, né? E aí, fazendo os exames dessa bronquiolite, descobriu que o coraçãozinho dela era aumentado. Então, o médico, mãezinha, você fez o pré-natal, não fez? Eu fiz. Você acompanhou tudo certinho? Certinho. Então, tá bom, nós vamos fazer uns exames só para ter certeza que não tem nada, beleza? O coração já aperta, tudo bem. E aí descobriu-se que ela tinha 2 sopros no coração. Eu lembro que dessa primeira internação, ela já saiu tomando remédios que a minha mãe, com 60 anos, toma. Ela tomava 4 tipos de remédio, até mais. Então, era bem, bem ruim, assim, tinha, os momentos de dar as medicações eram muitas vezes durante o dia e tudo. Ela, depois disso, né, ela até tem uma fotinha dela aqui, ela era um tipo de criança que de manhã estava bem, à tarde tinha uma febre, à noite ela estava na UTI, sabe? Descompensava, assim, ela ficava ruim muito rápido, e aí os dias foram ficando cada vez mais difíceis, porque ela passou pela primeira internação, já 21 dias, sempre na UTI, segunda internação, 17 dias, e a terceira internação, 24 dias. E aí, os médicos falavam, não, mas até os 6 meses é normal a criança ter o sopro e depois fecha. E aí, ela tomando a medicação, fica tranquila e tudo, mas o coração já apertava mais, porque eu via, assim, a pessoinha que eu mais amava, fazendo tipos de tratamentos, assim, às vezes tinha que pegar no pescoço, tinha que pegar acesso no braço, quando não tinha mais onde encontrar aquele bracinho pequenininho, ia para a perna. Então, foram dias assim, e aquele instinto, sei lá, com ninguém. Toda vez que ela ia internada, eu queria eu ficar com ela. Da primeira internação, por exemplo, de 21 dias, eu fui um dia em casa. Os outros dias eu falava, vocês trazem coisas, eu não vou, eu quero ficar aqui. Eu até comecei a aprender tanto dos tratamentos que eles faziam com ela, que quando chegava o médico, eu era capaz de passar todo o tratamento dela, passar ali, porque já conhecia. E aí eu lembro que nessa terceira internação, infelizmente, nós conseguimos, antes dela ser internada, nós conseguimos marcar a cirurgia. A médica falou, ó, eu levei ela num dia, numa segunda-feira, a médica falou, mãezinha, daqui 15 dias você vai voltar, a gente vai internar e ela vai operar, beleza? Eu, maravilha. Mas se ela sentir alguma coisa nesse meio tempo, você volta. Eu, beleza. Só que, tipo, foi na segunda, né? Eu decidi, assim, na quinta-feira, eu falei, faltam uns dias, mas antes disso, eu quero dedicar a minha filha. Falei com o pastor da minha igreja, quis fazer a dedicação dela, tipo, numa quinta-feira, corri com as coisas, convida a família, se prepara, eu quero fazer a dedicação da Valentina.
E foi a melhor coisa que eu fiz, dedicar a minha filha. Desde o ventre ela já era dedicada, mas sabe ali, publicamente? Porque eu dediquei ela num sábado, na segunda ela passou mal. E aí foi internada, e eu não sabia que ela não voltaria mais dessa internação. Então foi quando ela passou pela primeira cirurgia, não fechou os 2 sopros, e aí eu lembro que Deus tocou no meu coração um desejo de fazer uma oração. Eu falei, Deus, antes dela ser minha, ela é sua. Eu não posso ser egoísta ao ponto de falar, eu quero a minha filha do meu lado e que ela perca a eternidade. Então, faça aquilo que for para a salvação da minha filha. Eu confesso, eu não sei se hoje eu teria essa fé suficiente para falar isso, mas eu entreguei ela nas mãos de Deus. E aí eu lembro que uns dias depois eu falei para ele, e se ela vier a descansar no Senhor, eu vou dedicar a minha vida em missão. Mal sabia eu o que eu estava falando ali, né? Mas fiz essa oração. E aí eu lembro que no dia 6 de junho, a Valentina ela veio a falecer de 2018. Ela foi para cirurgia, e aí tinha dado tempo já estipulado, eu já estava sentindo no meu coração, não tá tudo bem. E um detalhe, gente, naquele dia dessa segunda internação, só podia o pai e a mãe estar ali dentro, então ele estava lá no hospital comigo. E aí nós fomos levar ela até a parte do centro cirúrgico. Tinha preparado ela e tudo. E aí eu lembro que ela, naquele dia, ali no centro cirúrgico, tinham outras pessoas, mas ela olhava para mim e para ele com um olhar assim, fixo. Ela tinha um olhar grande assim, e olhava para mim e para ele, para mim e para ele. Eu até falei, nossa, o olhar dela hoje foi diferente. Aí ele, não, é coisa da sua cabeça. Eu, não, esse olhar foi diferente. E mal sabia que aquele olhar era como se ela dissesse, mãe, pai, eu vou ali descansar um pouco, mas logo a gente se encontra. E aí ela faleceu. Eu lembro que quando deu umas 6:30 da tarde, eles vieram buscar na sala onde ela estava um outro aparelho que eles usariam quando daria uma parte no pulmão, daria uma complicação. Então, quando eu vi eles levando aquele aparelho, eu falei, não, não tá tudo bem. Aquilo eles já me explicaram, eu sei para que é. E ali a angústia aumentou. E aí eu fiquei sabendo, depois de 1 hora e pouco, que eles tentaram, mas ela não resistiu. E aí foi um período muito difícil, porque só quem passa e perde quem você mais ama sabe o quanto é difícil. Eu tenho confiança em Deus e é isso que me mantém em pé aqui. E eu não sei qual circunstância você passou na sua vida ou não, mas eu sei que quando você confia em Deus, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam possíveis, sabe? E Deus foi ali aquele meu amparo. Eu lembro que no enterro dela, na noite, né, assim, preparando para o enterro, fiz questão de falar com o meu pastor, com o pessoal do coral, gente, bora levar livro evangelístico, bora cantar, porque ali é uma oportunidade de pregar aquilo que a gente, sabe? Porque é muito fácil falar, ó, breve Jesus vai voltar, ó, esperança, mas e quando, sabe, vem ali a dificuldade? Então, eu vi aquela uma oportunidade de pregar sem falar nada a fé que eu vivo. E foi muito interessante ver pessoas chegando no final ali do enterro, falando, nossa, isso aqui não parecia um enterro. Apesar de que a Valentina ficou ali, mas o que eu senti aqui foi, e assim, para a honra e glória de Deus. E aí, depois disso, eu lembro que numa quinta-feira ela enterrou, num domingo. Eu tinha feito aquela oração, né? Então agora, bora fazer a minha parte. Eu já estava num treinamento de Missão Caleb, aí teve um chamado para um ano em missão, aceitei o chamado para um ano em missão, fui, fiz a Missão Caleb, fui para um ano em missão. Lembro que no ano em missão eu estava muito bem, mas eu falava, Valquíria, tá muito estranho, você perdeu uma filha e tá aqui sorrindo e tudo. Aí eu decidi por conta própria fazer terapia, foi uma decisão também muito assertiva que eu fiz para minha vida. Fiz terapia, me ajudou bastante. Nesse meio tempo, o pai da Valentina, ele conversando comigo, eu pulei uma partezinha, né? Quando ela estava internada, nessa última internação, ele chegou para mim e falou, ó, você aceitaria voltar comigo? Mas eu não quero voltar para a igreja, eu quero continuar do jeito que eu tô, é só para a gente criar ela com pai e com mãe, eu sei que esse é um desejo do seu coração, bora. Eu, por ela, sim, por mim, não, porque eu quero uma família nos caminhos de Deus, mas por ela, sim.
E aí, quando ela faleceu, a gente se afastou por um período, mas a gente acabou conversando e decidimos voltar. Então, quando eu estava terminando ali o ano em missão, voltamos, ficamos mais 9 meses casados. Ele decidiu voltar para a igreja, teve o seu rebatismo. Ele fala que quando ele viu ali ela, né, no caixão e tudo, ele falou: pera, eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que fazer minha parte para estar na eternidade. E aí ele voltou para Deus, para honra e glória, né? E aí ficamos juntos, mas infelizmente não deu certo. Ele voltou para algumas práticas que ele estava tendo e se interessando aí por outras pessoas. E resumindo a história, nos separamos, eu voltei para a sala de aula, e aí aquilo que eu tinha fugido, do luto que eu fugi dela lá atrás, eu acabei vivenciando em sala de aula ali, eu via os meus alunos, é como se eu visse a minha pequena, eu via pais que não se importavam com seus filhos, eu falava, eu não tenho minha filha. Foi uma época perto do Dia das Mães, então foi um período assim bem conturbado. Eu tive crise de ansiedade, crise de pânico. Ainda bem que eu já estava fazendo terapia, então me ajudou muito. Eu cheguei ao ponto de quase ter que tomar remédio, mas Deus foi muito bom, assim, não precisei e passei por essa fase. Foi muito difícil, mas passei. E aí depois disso voltei para minha casa, continuei meu trabalho, tudo acabou, a missão estava já, né, melhor. E aí um dia eu estava num sábado pela manhã na Igreja das Palmeiras, a minha igreja que eu frequento agora, né? Depois que me casei, continuei lá depois, né? E aí eu lembro que nessa época era distrital de jovens, né? Cuidava ali de um grupo de jovens de várias igrejas, né? E tinha o diretor jovem, era a pessoa responsável pelos jovens da igreja local, e tinha a coordenadora, ela, tipo, era a minha chefe, né, tava acima. E aí eu lembro que um rapaz e um outro, né, dois rapazes estavam lá na igreja, e eles queriam marcar uma programação para falar sobre missões transculturais. Eu até então nunca tinha pensado em fazer missão fora do meu país, estava feliz e contente com tudo que eu fazia, era muito ativa na minha igreja ali, então estava feliz e contente ali. E aí ele falou com o diretor jovem, né? A gente quer marcar uma programação. O diretor jovem virou, fala com ela, e apontou para mim. Estava tendo café da manhã na sala dos jovens. Eu fiquei assim, gente, por que está falando comigo? Por que não falou para falar com a coordenadora? Ou ele, que é o diretor, ou alguém que está acima. Eu ali, né? Não seria tão relevante. E aí o rapaz começou a falar. E sabe quando, assim, começa a pegar fogo, o coração arder por aquilo que ele estava falando, ao trabalhar com povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e aí eu fiquei assim, não, Deus, por que ele está falando isso justamente comigo? E enquanto o rapaz falava ali, a minha mente ficava brigando aqui com Deus. Não, Deus, espera, saí da minha casa. Eu já estava ali criando todo um cenário que eu iria para isso, sabe? Eu senti o chamado de Deus, mas brigando com Deus porque eu não queria, porque eu estava confortável, sabe? Na minha zona de conforto, bem tranquila. E aí, quando o rapaz, assim, terminou de falar, eu acho que ele esperou que eu falasse, vamos marcar para tal dia. Não, eu virei para ele e falei, tá, e como que eu faço para ser isso aí? Aí ele olhou assim, tipo, não era isso que eu estava falando. E aí ele me explicou e tudo. Resumindo a história, fiz o meu cadastro, participei ali dessa primeira etapa e tudo. O interessante é que eu não tinha o valor para fazer o meu cadastro, só que Deus enviou ali o valor que eu precisava. Eu precisava de R$ 500 na época para um processo ali, e Deus enviou que a minha chefe me deu esse valor. Ela, Valquíria, de um trabalho que você fez. Eu sei que eu não entendi, foi nada, eu sei que eu tinha um valor. Eu falei, então tá bom, Deus, agora eu tenho até o valor para eu pagar ali a inscrição, então bora. Fiz, passei, tudo bonitinho, agora eu tinha que fazer a parte da arrecadação, porque assim, na igreja adventista tem vários tipos de missões. Existem missões em que a igreja banca ali você, o serviço voluntário adventista, né? A igreja banca o período que você fica lá, você só paga a passagem. Existem vários, mas esse pela Adventist Frontier Mission, a AFM, eu teria que arrecadar todo o valor para eu poder ir e para poder me sustentar lá. E eu falei, pai amado, como que eu vou conseguir esse valor todo e não sei o quê? E aí foi o período que eu falei, beleza, vou continuar trabalhando e fazendo isso. Só que eu também não levei tão a sério.
Então, passei um ano, mais ou menos, quase fazendo isso, e não tinha alcançado o valor, eu precisava de 40 mil reais, não tinha alcançado o valor todo, e aí chegou em 2020, não, 2019, 20, ai, sei lá, gente, não sei mais a data, 2021, e aí eu sei que chegou o começo 2020 do para ano passado. 2021, né? 2021 Isso, você viajou. 2021, isso. Aconteceu porque eles falaram, gente, vai ter um treinamento e vocês só podem ir para o campo missionário com esse treinamento. Só que vocês precisam alcançar tanto do valor da arrecadação. Eu estava perto desse tanto, falei, beleza, vou falar com as pessoas, não sei o que, consegui. Fui para esse treinamento e era um treinamento de 2 semanas. E aí foi outro momento que Deus nos coloca em lugares com pessoas especiais e a gente nem imagina. A gente acha que, eu vou passar por isso, mas é só mais uma etapa. Gente, saiba que tudo que você aprende na sua vida, tudo que você desenvolve, Deus não está fazendo aquilo à toa. Deus tem um propósito. E com esse treinamento, ele tinha um propósito de me libertar daquele trauma lá da infância. Apesar de já ter feito terapia e tudo, todo esse acompanhamento, tinha algo que estava preso. E nesse treinamento, vou contar rapidamente para vocês, porque eu estou falando muito aqui já, aconteceu que tinha, eu não posso contar detalhes, só quem vai que sabe, mas teve um momento que nós fizemos uma prova, uma brincadeira ali, e eu cresci sendo um tipo de pessoa, abre aspas aqui, que eu nunca gostei muito de toque. Eu não gostava. Eu tocava as pessoas, mas as pessoas me tocavam, ficavam me tocando. E... Não, era quando eu queria. E aí eu lembro que nessa brincadeira que nós fizemos, eu ia cair de uma partezinha assim, a moça veio e tocou nos meus 2 joelhos. Em outros momentos, me tocaram de novo. Nossa, naquela brincadeira, eu fiquei altamente irritada, que eu falei, gente, esse povo me tocando e resumindo a história, sentamos para poder conversar ali da brincadeira, tirar o ponto, né, a lição dali, e eu já estava um vulcão em erupção, porque aquilo me fez relembrar toda aquela situação na infância com meu padrasto, nananã. E aí eu saí correndo dali, sentei pro lado de fora e chorava, gritava e, sei lá, eu olhava para mim, é como se eu visse as minhas mãos pretas, sujas, porque eu lembrei de tudo aquilo, eu me sentia, porque querendo ou não, quando a pessoa faz isso contigo, ela coloca na sua mente que você não pode contar para ninguém, que isso aconteceu porque foi culpa sua, e eu tinha isso ainda, esse bloqueio. Só que naquele dia, Deus queria me libertar disso. Hoje em dia eu sou um tipo de pessoa que amo abraço, amo tocar, sabe, eu sou outra pessoa de uma situação. Então, não pense que situações difíceis que você passa na sua vida têm um fim naquilo. Não, Deus tem um propósito e Ele pode transformar algo que é ruim em algo que é muito bom. E aí eu saí daquele treinamento assim, uma outra pessoa. E eu não tinha percebido que eu tinha recebido essa cura, porque foi num outro dia, a minha amiga tocou no meu joelho, e ela, nossa, Valquíria, você não brigou comigo? Aí a outra de pirraça foi e tocou no outro. Aí eu, gente, não sei, eu não tô sentindo mais nada, isso não me incomoda mais. E foi aquele momento de dor, mas que houve a cura ali divina. E depois que eu fui para esse treinamento, faltava ainda um bom valor para eu terminar a minha arrecadação. E eu voltei assim com, desculpa a expressão, sangues nos olhos, assim. Eu falei, não, eu entendi o que é missão transcultural, eu quero trabalhar com esses povos e tudo. Eu fui direcionada para ir para o Benin, é um país, a Drica tá aqui o mapinha aqui para vocês, fica mais para o oeste, norte da África. É um país de língua francesa, aí tinha essa questão, essa barreira aí da língua, porque eu não sabia o francês, e Deus é tão lindo que ele se preocupa com todos os detalhes, porque nesse treinamento da FM, eu conheci um casal que foi nos ensinar a gente sobre línguas e tudo, como aprender mais rápido, e era um casal que ela falava espanhol, português, inglês e francês. Ele falava holandês, francês, português, acho que isso. E aí eu brinquei no começo do treinamento, eu falei, nossa, vocês sabem bem as línguas que eu preciso aprender. Vou passar um tempo com vocês, porque vocês sabem as línguas. E falei, brincando assim. No final do treinamento, ela chega para mim, Valquíria, você gostaria de passar um mês lá em casa para aprender o francês? Eu olhei assim, como que ela não me conhecia, chama para passar, ficar um mês ainda na casa dela, assim.
E aí eu, beleza, bora. E mal sabia quando eu iria e tudo, porque eu ainda estava trabalhando, eu tinha conseguido a dispensa no meu trabalho. Então, e aí tá bom, eu só vou ajeitar essa questão do trabalho, e tudo. O meu plano era ir para a missão no meio do ano, nas férias de julho, aí eu me desligaria. Na verdade, a princípio, o plano era ir no final do ano, porque eu terminaria o ano letivo. Mas com algumas coisas mudaram no meu trabalho, a minha chefe estava super me apoiando, viu que ia dar certo, eu acho que ela não ficou tão contente. E aí, com isso, ela falou para mim: não, você não vai mais, você vai ficar agora só no final do ano. E aí eu lembro que um dia ela me falou assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, mas ela chegou para mim e falou: não, você não precisa ir para lá, você é muito relevante aqui, você não precisa sair. E eu, pera, agora eu tô tendo que escolher entre seguir a Deus e tem partes que eu não vou abrir aqui, mas eu cheguei à conclusão que eu iria pedir as contas do meu trabalho por outras coisas que aconteceram. Deus me deixou claro que eu deveria fazer isso. E foi o que eu fiz. E aí eu já em abril falei, agora ou vai ou racha, terminar a arrecadação, me dediquei, pedi as contas do meu trabalho, fui para casa desse casal em maio, voltei finalzinho de maio, era meu aniversário, fiquei com a família. Sei que dia 28 de junho eu estava indo para a missão, ano passado, 28 de junho do ano passado. Tem mais detalhes aí que eu vi a mão de Deus, assim, na parte de vacinas, na parte de documentação para tirar o meu passaporte. Eu tive dificuldades porque eu ainda tinha nomes de casado em alguns documentos. Então, por conta da pandemia, atrasou. Mas sabe, quando você vê Deus conduzindo tudo. Teve um dia que eu precisei tirar o RG, cheguei assim no poupa-tempo e tava super cheio, e a moça, ó, você não vai conseguir hoje, não sei o quê. E eu parei assim, falei, Deus, foi o Senhor que me trouxe aqui. Então, me mostra com quem que eu tenho que falar para esse documento sair. E eu olhei assim, e Deus, tipo, vai naquela pessoa. Fui, e a mulher falou, olha, eu não deveria estar fazendo isso, mas não sei, eu vou te ajudar. E sabe, situações assim que eu vi a mão de Deus assim nos mínimos detalhes. E aí vem uma outra lição que eu aprendi. Quando você decide fazer o que é de Deus, ele cuida dos detalhes. Ele tem um verso, né? Salmos 37:4. Agrada-te em fazer a vontade de Deus e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E ele foi conduzindo tudo, assim, quando eu achava que não tinha jeito, que eu falava, e agora, pai? Ele ia abrindo as portas. E foi interessante, por exemplo, quando eu fui para casa desse casal, aprender o francês, não foi fácil lá também, porque eu sou um tipo de pessoa que eu aprendo mais na prática, aprendo de uma maneira mais lúdica. Nessa parte de aprendizado, a minha mente é mais infantil. E ela falava, Valquíria, você não tá com vontade de aprender? Eu falava, eu tô, mas não entra. E, nossa, foi muito choro e tudo. Mas Deus, assim, foi lindão que deu certo. Eu até lembro que no dia que eu ia pegar o ônibus para ir para casa do casal, eu acabei atrasando, peguei trânsito, perdi o ônibus, gente. E tava lá na rodoviária do Tietê, tipo, eu não posso voltar mais, tô com mala e tudo. O outro ônibus ia sair cedo. Eu, pai amado, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu coloquei no Instagram. Se você tivesse perdido o ônibus, o que você faria? Aí eu coloquei as opções, voltaria para casa, faria não sei o que, não sei o que. E eu lembro que a Drica foi usada por Deus e perguntou, amiga, você perdeu o ônibus? Eu não tinha falado que eu tinha perdido o ônibus, era hipoteticamente, assim, sabe? E aí eu lembro que foi o dia que eu conheci ela pessoalmente. Até então era só minha amiga online, já fazia mais de um ano aí online. E aí fui para casa dela, era mais perto da rodoviária, então, sabe, aquele Deus que cuida dos detalhes? E aí fui para a missão e foi uma experiência assim, gente, extraordinária. Se você perguntar assim para mim de tudo, o que foi mais impactante foi conhecer pessoas que nunca tinham conhecido Jesus, sabe? Você falar, ó, Jesus morreu na cruz. Que Jesus? Quem é esse? Que ele vai voltar, mas pera, ele já veio, sabe? Tudo isso assim foi algo que mexeu muito comigo. A minha adaptação, que eu achei que ia ser super fácil, não foi super fácil. A questão da alimentação, nossa, eu chorava, porque aqui a gente come arroz com feijão. Lá, o hábito deles é comer a pate, que é como se fosse um mingau, assim, sabe, a polenta? Só que eles fazem com farinha de mandioca, farinha de inhame, outros tipos de farinha, e é sem tempero. E aí um molho, que eles costumam colocar muita pimenta, eles colocam ali aquele molho, você come junto com a pate.
Então, para mim, foi um período bem difícil, questões de higiene é diferente de lá e daqui, o calor. Eu, por exemplo, quando fui para lá, cortei o meu cabelo, não era obrigada, mas lá, na cultura, as mulheres têm o cabelo rapado. Por questões de higiene, por questão de água, que tem que buscar distâncias, quilômetros, muitas vezes. Então, tem o cabelo rapado. Eu tinha um cabelo aqui, assim, imagina, chegando lá com esse cabelo, eu falei, pera, isso vai chamar mais atenção para mim do que para a mensagem, para o que eu quero transmitir ali. E eu senti Deus falando isso comigo. Porque quando eu decidi para a missão e tudo, eu pensei, eu vou guardar as coisas da minha casa, os móveis, vou... Mas eu falei, eu vou guardar nada. Eu decidi, eu falei para Deus que eu vou viver minha vida em missão, então eu não vou me ater a nada. Vendi os móveis da minha casa, entreguei a minha casa, então não tinha nada aqui que me prendia. Só que tudo isso não foi tão forte quanto isso que eu senti, que o meu cabelo estava sendo um Deus para mim. Calma, explico. Para você pode ser uma coisa boba, mas eu sentia que assim isso ia tirar a minha paz. Em vez de pegar um balde d'água, eu teria que pegar dois. E quando acabasse o produto de cabelo, eu ia ficar em paz ou eu ia ficar irritada? Eu ia chamar mais atenção para mim ou para o meu cabelo, sabe? O tempo que eu poderia estar pregando, eu ia estar ali irritada porque está seco, porque está não sei o quê. Então, eu entendi Deus falando, Valquíria, desprenda de tudo que vai tomar o meu primeiro lugar. E o meu cabelo, para mim, era isso. Eu era muito vaidosa, assim. Eu gostava de estar com ele sempre arrumado e tudo. Então, eu falei, foi difícil, mas eu falei, beleza, Deus. Aqui tem uma foto, né, do dia que eu cortei o meu cabelo. Chorei muito, 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 muito. E aí aconteceu. Fui para a missão, encontrei pessoas que, assim, me ensinaram lições extraordinárias. Tive a oportunidade de fazer coisas que eu achava que eu não ia fazer, porque eu fui para lá com a mentalidade, vou trabalhar com crianças carentes, vou ensinar, por exemplo, eles tinham aulas todos os dias, mas na quarta-feira não. Então, dia de quarta-feira eles iam lá para nossa casa, a gente fazia um pequeno grupo ali com eles, eles almoçavam lá com a gente, então ajudava a preparar a alimentação, tinha momentos ali, teve um dia que me marcou bastante, um dia que eu vi uma criança que estava com a unha grande, eu falei, eu posso cortar a sua unha? Aí ele olhou para mim, você vai cortar como? Aí eu, com uma tesoura. Aí ele, tá bom. Aí eu fui, peguei a tesoura, cortei. Dali um pouco tinha uma fila com, no mínimo, umas 10 crianças querendo que eu cortasse a unha delas. Eu nunca vi crianças tão felizes para cortar a unha. Sempre gostei de cortar das minhas sobrinhas, só que elas não gostavam. Mas essas crianças, elas estavam, assim, muito felizes. E aí, minha amiga perguntou assim, né? Tipo, mas por que vocês estão tão felizes que ela tá cortando a unha de vocês? Aí elas falaram, não, é que assim, às vezes não tem tesoura, dependendo assim da casa e tudo, e aí eles cortam com faca, e aí isso acaba cortando o nosso dedo. Então ela tá cortando com a tesoura, olha o jeito que ela faz, fica bonitinho e tudo. Gente, aquilo cortou meu coração. Várias vezes eu pegava, eu sentada costurando a roupa delas, porque às vezes a criança tinha aquela roupa para costurar. Então, tudo isso, assim, foi tocando meu coração, porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer coisas grandes, né? Eu tenho que estar lá na frente, mas não. Às vezes eu passava a tarde costurando a roupa delas, contando histórias da Bíblia, sabe? E isso eu aprendi muito sobre o aspecto de quem é Jesus, do que ele ensina pra gente. Então, para mim, assim, foi algo muito marcante. Por exemplo, não estava ali assim, a gente não tinha obrigação, mas vira e mexe ia visitar o hospital e ali você tinha a oportunidade de falar de Jesus. E eu entendi mais do método que Jesus, ele se associava com as pessoas, ele fazia o que a pessoa estava fazendo, ele falava o que era do interesse da pessoa, e ali surgiu a oportunidade de falar de Jesus. E no nosso trabalho ali em Benin, foi desse jeito. Nós passávamos tempo com elas, tinha alguém plantando, eu ia ajudar na plantação, e ali, no meio da conversa, vinha ali a oportunidade. Eu lembro de um dia, poucos dias que nós tínhamos chegado lá, o francês ainda estava bem ruim, bem cru, e nós fomos para uma visita um sábado à tarde, e ali eu experimentei um pouquinho do dom de línguas, porque as irmãs viraram assim, meu nome lá, elas não me chamavam de Valquíria, me chamavam de Kíria, o Val, para eles falarem mais difícil, então era a irmã a Kíria. Kíria, ora pra gente. Aí eu, meu pai amado, o que eu vou orar aqui? Porque eu já saía de casa, já meio que programava quais seriam as frases, já estava ali meio que tinha um script que eu seguia.
Só que aí nesse dia, tipo, hora aqui nessa visita, eu, ai, o que eu vou falar? E aí eu lembro que eu falei, Deus, coloca na minha boca aqui, faz sair um francês fluente, para que elas entendam, para que o seu nome seja exaltado nessa visita. E foi isso que aconteceu. No final da oração ali, as irmãs, tipo, a minha amiga que estava comigo, a Nicole, foi comigo para a missão, falaram, nossa, que francês, nem parece você falando e tudo. Meu Deus, obrigado. Foi ele que falou ali. E em vários momentos, assim, precisava de uma palavra, precisava de uma situação. Eu, no começo, era muito mais travada em falar, eu entendia melhor do que falava, e Deus foi, assim, lindo, lindo. Até minha dupla de missão, ele escolheu a dedo também, alguém, assim, que eu desenvolvi uma amizade muito grande, e procurava Deus, assim, então, sabe, deixa Deus cuidar, deixa Deus te surpreender. E foi isso que ele fez. Eu vivi, assim, experiências que, na minha história, né, na minha vida, coisas que eu nunca imaginei passar, e talvez aconteça isso com você também, mas saiba que Deus não nos abandona. Eu lembro que um dia, quando a minha filha, né, tinha falecido e tudo, um dia eu cheguei a pensar, tirar a minha vida, por exemplo. Não foram todos os dias bonitinhos, aquela confiança, ó, não, tem dias que tá difícil. E eu lembro que um dia, chorando na minha cama, me veio à mente, vai lá na cozinha, pega a faca, faz que nem seu pai, você já tem aí histórico, você não precisa dar conta para ninguém, acaba com essa dor que você está sentindo. E eu lembro que eu falei, Deus, eu não vou levantar dessa cama, porque eu sei que se eu levantar, não vai dar certo. Já tinha todo como ia fazer, o pulso certinho, sabia a faca, e Deus não me deixou sair daquela cama, porque Deus tinha planos maiores para mim. E aí voltei agora em abril da missão, mas voltei com o intuito no coração de não ficar aqui. Eu pretendo voltar lá para o Benin, possivelmente para passar mais 9 meses. Depois disso aí, Deus que sabe, né, se ficarei lá mais tempo ou não. Claro que, assim, lá o Benin é um país muito machista, a mulher, assim, não tem vez, mesmo sendo uma mulher estrangeira, ainda assim, tipo, as mulheres de lá são pouquíssimos valorizadas, mas ainda assim, estrangeira, ainda assim, tinha coisa que tinha que fazer, tinha que chamar o esposo da minha líder, porque nós irmos não seria resolvido. Então, eu falo para Deus, se o Senhor quer que, por exemplo, seja no Benin, me proveja um varão ungido do Senhor para me acompanhar, porque sozinha é muito difícil. Então, tenho sonho, sim, de casar, de ter filhos, as pessoas perguntam sobre isso. E eu sei que Deus é lindo, Ele tem me conduzido. Em breve, pretendo voltar para o Benin. Agora, por exemplo, eu estou numa campanha de comportagem novamente, 8 anos depois, aí pensei que não, mas voltei aqui para a comportagem. Estou comportando com o objetivo de arrecadar fundos para poder voltar para o Benin. Até se você quiser aí sentir tocado, doar para a missão do Benin, tem o site aqui da FM, tem o link lá certinho, tem o meu nome, né? Tem na parte de missionários, você clica lá, Valquíria Albuquerque, Valquíria Alves, possivelmente esteja lá, e aí sou eu, você pode doar para o projeto Otamari, e com isso a gente aí alcança mais pessoas, fala de Jesus, porque eu achava assim, eu já tinha ouvido em relatos missionários que tem pessoas que não conheciam de Jesus, mas quando eu vivi isso na prática, eu vi que é muito mais forte. Foi algo assim que abriu assim os meus olhos para a realidade. Não dá mais para a gente ficar brincando de ser cristão, não dá mais para a gente ficar engordando espiritualmente. Então, eu quero ser uma pessoa que fale do amor de Jesus, que viva esse amor, sabe? Porque muito mais que falar é viver na prática, as pessoas vão ver isso. O Benin foi muita prova disso. Às vezes eu não chegava com o intuito de falar, mas você chegava, estava ali com a pessoa e na conversa vinha ali a oportunidade. E é esse o convite de Jesus para nós. E com todo esse processo, finalizando aqui a minha fala, eu entendi que missão não deve ser um lugar, missão deve ser um estilo de vida. Então, Jesus te convida para onde você está hoje. Você é um missionário. Opa, mas peraí, no meu trabalho, no que eu faço, na minha casa, isso. Não é o período que você está em Missão Caleb que você é um missionário. Não é no período que você vai sábado de manhã para a igreja que agora eu estou como um crente. Não, é em todos os momentos. Quando você menos espera, tem alguém te observando. Por exemplo, eu fui agora, veio à mente, vou falar aqui. Eu fui agora, assim que cheguei do Benin, eu fui pregar em Goiás, na igreja de uma amiga. E lá eu estava conversando com ela, assim, contando que eu estava decidindo se eu viria para a comportagem ou não. Eu tinha sido chamada para liderar a Missão Caleb. E eu só contando das experiências da comportagem, mal sabia eu
que Deus estava me usando para incentivá-la a vir para a Coportagem. Essa minha amiga está aqui na Coportagem e ela, desde que eu vim embora, ela falou, amiga, quando você falava, meu coração ardia por esse ministério. Eu nunca tinha pensado em ser coportora. Então, é isso, gente, é isso, assim, quando você menos espera, Deus quer te usar, Ele quer me usar. Apesar das nossas falhas, apesar de quem nós somos, nós precisamos permitir Deus nos usar. E aí eu estou aqui, ore por esse projeto, para que alcance muitas pessoas. Estou com o desafio agora de ir para uma cidadezinha, estou aqui em Santa Maria, mas vou para uma cidadezinha do interior aqui, e lá não tem igreja adventista, então são 3.500 pessoas, mas que Deus possa nos usar ali para ser uma luz, para falar do amor dele, e quem sabe aí mais para frente vem para contar as experiências aí que Deus proporcionou. Amém. Uau, já chorei, já ri. Ai, toda vez que você conta essa história, eu choro de novo. E vejo como Deus cuida de tudo, né, Val? De todos os detalhes, assim, da sua vida. Mas eu queria ver contigo se você podia contar um pouquinho sobre, lá no Benin, algumas coisas. Você contar sobre... você falou que o jeito de comer era diferente, né? Ah, verdade. Para você contar um pouquinho o porquê para você ainda foi um plus a mais de dificuldade. E para você contar um pouquinho, quais foram as percepções espirituais que você viu de crenças do povo lá? Beleza. Primeiro ponto que você perguntou aí da minha adaptação, né? O porquê que foi diferente. Gente, eu sou canhota. E palmas aí para os canhotos que estão aqui, canhotos. Lá, a mão esquerda é a mão de higiene, é a mão que você se limpa, é a mão que você toma banho. Então, a mão esquerda, você não cumprimenta ninguém, você não come nada, você não dá nada para ninguém, porque para eles é uma ofensa, sabe? Uma ofensa para a cultura. Para a gente pode parecer meio estranho, mas para eles é o normal. E aí, então, eu tive que aprender a comer com a mão direita, fazer as coisas com a mão direita. Eu lembro que quando eu ia para o mercado ou fazer alguma coisa assim em público, eu sempre segurava alguma coisa na mão esquerda para eu não trocar a mão, né? Eu até lembro de um dia que a Nicole estava no mercado e ela estava dando, ela não é canhota, mas ela estava dando dinheiro para a mulher com a mão esquerda. E a mulher muito brava com ela. Não, 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 você para começar, você para começar. Bravíssima por conta que ela estava dando com a mão esquerda o dinheiro. E eu falei, amiga, troca de mão. Ela só trocou de mão. A mulher pegou, a paz reinou. Então, por essa questão cultural, né, a gente tem que ali se adaptar. E foi bem engraçado isso, assim, momentos que eu ia com a mão esquerda, opa, direita. Até hoje, agora, às vezes eu me pego comendo, fazendo as coisas com a mão direita aí. Que bom, né? Aprendi. Em relação à religião lá, gente, por que eu falei ali que as pessoas não conhecem Jesus? O Benin, ele, para quem não sabe, é o berço do voodoo, né? Então, tudo que nós temos aqui, Bahia e tudo, muitas pessoas vieram de lá e trouxeram esses hábitos. E então é muito comum você estar andando na rua lá e você vê ali um trabalho, você vê que eles fazem sacrifícios de pessoas, de animais. Então, a religião predominante lá no Benin é o animismo. O que é o animismo? É a crença em espíritos, seja dos ancestrais, tudo, assim, os objetos, tudo é muito místico. Então, desde pequenininho as criancinhas já sabem, assim, rituais, já aprendem aquilo. Então, é algo que você vê muito comum lá, entendeu? Então, cristãos, não estou falando nem de igreja adventista, mas cristãos, assim, é uma minoria, é uma minoria. E fora a questão do animismo, outra religião muito grande, predominante lá, é o muçulmano. Então, são as duas religiões, assim, que são bem fortes, e ali você, muitas vezes a pessoa até às vezes vai para a igreja, só que elas continuam tendo as práticas, por exemplo, fazendo as cerimônias e tudo. Então, você, assim, consegue perceber essa guerra espiritual que nós vivemos, algo muito forte lá, muito forte. Então, quando você vê pessoas que se entregam a Cristo, de verdade, você vê assim que não são crentes meia boca. Aquele que se entrega, assim, sabe, mata e morre por aquilo. Eu até lembro de uma história da Chantal,
uma menina de 14 anos de idade que conheceu a igreja e decidiu se entregar, a família não. E lá, assim, essa questão familiar é muito forte. Não dá para simplesmente eu virar e falar, vou viver sozinha. Não. O plantio ali, você planta e colhe, é sempre em família. Conseguir um trabalho é muito difícil, ainda mais você sendo mulher, piorou tudo. Então, a Chantal, ela decidiu ir para a igreja e tudo, mas começou a enfrentar essa resistência da família. E é o que aconteceu? A família falou para ela, se você continuar indo para essa igreja, todas as vezes que você for, você não vai mais comer. O dia que você for para a igreja, nós não vamos te dar comida. E não é, eu vou na esquina comprar outra coisa. Não tem isso. Então, se você não tem ali com a família, os outros também não vão te dar. É muito fechado isso. O respeito, assim, ao mais velho. Se você, eu vou na casa da vizinha pedir. Mas por que a sua família não está te dando? Porque você está indo para a igreja? Então, eu também não vou te dar, sabe? É bem forte isso lá. E aí, a Chantal começou, os dias que ela não ia para a igreja, ela não comia. Beleza. Os irmãos da igreja davam-se um jeito. Só que a família começou a ver que ela não estava parando. Então, eles falaram, ok, você vai continuar indo para essa igreja? Toda vez que você for agora, você vai apanhar. No começo, era um tipo de surra, mas depois foi ficando mais grave, que ela, assim, bem complicado. Eu lembro que o evangelista contando isso para a gente um dia das reuniões lá, porque um dos focos do trabalho lá também é ensinar pessoas de lá, evangelistas locais, para ele trabalhar nos outros vilarejos, nos outros povoados, né? Então tem um acesso até maior. E aí ele pedindo oração por ela, porque ela estava muito machucada e não dá para chegar e falar, vamos sair daqui, vamos viver com a gente, vamos para outro lugar. Tem esse respeito, sabe, também de eu não vou deixar a minha família. Então ela chegou ao ponto de falar para o evangelista, eu posso começar a vir para a igreja nos dias que não tem culto e eu limpo a igreja, essa vai ser a minha maneira de adorar a Deus, porque eu não posso vir nos dias que tem culto porque a minha família me bate. Imagina, uma menina de 14 anos ter essa mentalidade, eu não posso nos dias de culto, então eu vou no outro dia, vou limpar e ali eu vou estar adorando a Deus. Gente, isso falou muito forte ao meu coração. Por muito menos, nós falamos que, eu não vou na igreja, eu tô cansado, tá frio, sabe? E ela ali, tipo... Gente, isso assim, me arrepia até hoje ver, assim, pessoas decididas pelo evangelho, pessoas enfrentando, assim, objeções reais, sabe? E a gente, por muito menos, a gente vive um cristianismo banal. Então, isso que me motiva a voltar para lá, isso que me motiva aonde eu estou, viver com Cristo, falar disso para as pessoas, porque tem pessoas que ainda estão nas garras de Satanás e nós estamos dormindo. Nós que temos a verdade, a gente prega com aquele medo, com aquela tensão. Então, ali o Benin é um país que ganhou o meu coração nesse sentido de libertar as pessoas dessas cadeias de Satanás. Amém. Uau! Olha eu aqui, mais uma vez. Quando você contou essa história, também falou muito forte para mim. Como a gente, às vezes, negligencia tanta facilidade que a gente tem, né? Lá as pessoas não têm Bíblia no celular. Muito Pode menos falar. no seu dialeto. Muitas vezes, quando eu vi uma Bíblia, porque assim, é como se fosse, esse povoado aqui é um dialeto, aqui é outro dialeto, tem o francês, que é a língua oficial, mas cada povoado tem ali o seu dialeto. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe falar o francês, as pessoas mais antigas, elas não têm acesso à Bíblia. Então, quando eu vi, por exemplo, uma Bíblia traduzida em um amá, no povoado lá que eu tinha ali, outra em Itamari, gente, isso é uma vitória, isso é uma vitória. E no dia que eu vi na igreja uma mulher lendo em Itamari a Bíblia dela, nossa, porque lá eles fazem sempre o culto em francês e simultâneo tem a tradução ali para o dialeto. Gente, aquilo assim, nossa, tocou meu coração porque eu falei, uau, o evangelho está sendo pregado, está sendo alcançado. E uma coisa que eu aprendi, Deri, é que assim, eu posso ir lá, eu posso ser relevante. Por exemplo, eu aprendi flauta doce um mês antes, na casa desse casal, que eu fiquei 2 semanas antes de vir embora de lá. Eu aprendi a tocar flauta doce, consegui doações, levei essas flautas doces, a minha dupla de missão sabia tocar também, e ensinamos para o pessoal lá. Bacana, um trabalho bacana. Mas eu volto embora. E aí?
E aí, sabe, o que que vem depois, o que que fica desse fruto? E aí o bacana é que um rapaz que começou o curso depois, um rapazinho assim novinho, fez as aulas, aprendeu tão bem, que agora ele ficou como professor. Então, muito mais do que eu ir lá, eu fazer alguma diferença, é ensinar quem está lá. Então, muitas vezes, eu estava conversando com membros da igreja, falando ali, fortalecendo a fé deles, ensinando meninas como elas podem ser mais relevantes numa sociedade que não dá valor, porque é elas que vão ficar. Então, eu entendi também isso, que a missão ela não se define apenas em quem vai, mas se define no que você faz, no como você faz isso lá, porque essas pessoas vão continuar. E tem um bordão assim que eu aprendi que diz: tão importante os pés daqueles que vão, são os joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que doam. Isso mesmo. Então, às vezes, você não pode ir, você que está ouvindo aqui, né? E pode estar falando, Valquíria, mas eu quero participar, eu quero estar lá e não sei o quê. Você pode não ir, né? Você pode me procurar no meu Instagram, Valquíria Albuquerque, que é o nome que está aqui embaixo. Pode pedir meu número aí também, Adri passa. E você pode doar. Ah, mas eu também não posso doar. Mas você pode orar. Gente, a oração, assim, teve momentos que eu via que eu estava de pé, por exemplo, momentos que eu fiquei doente lá. Normalmente a gente não coloca isso nas redes sociais, mas eu tive 3 malárias, uma febre tifoide, uma infecção alimentar e uma infecção urinária. A minha primeira malária que eu tive junto com a febre tifoide, eu achei que eu ia, mas eu sei que eu fiquei ali de pé, que deu certo, porque tinham pessoas orando. Então, acredite no poder da oração. Se você está orando por alguém e você fala, nossa, mas eu já estou orando há tanto tempo, continue, continue. Deus sabe o tempo certo de responder. Se eu estou em pé hoje, foi por conta de orações. Quando alguém fala, né, eu estou orando por você, eu falo, gente, é a melhor prova de amor que você pode me dar. Então, ore por mim, eu oro por vocês, e é isso aí, gente. Bora ser Jesus para as pessoas. Amém, amém. Val, para finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você falou que Deus trabalhou em você em alguns traumas antes de você ir. Mas lá você também teve contato com outros traumas que você não lembrava. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e sobre como era as condições mesmo lá, porque às vezes você comentou rapidamente, mas às vezes as pessoas não têm, né? A gente que está aqui, que está acostumada a ver tudo, mesmo assim, pensando, uma comunidade mais carente, mas ainda assim a pessoa tem, sei lá, onde dormir, tem uma geladeira, tem coisas assim. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como era a sua realidade lá, para as pessoas terem uma dimensão de como que era o povoado onde você estava e como realmente é carente precisa sim de ajuda, auxílio, até mesmo quem quiser, né? A Val colocou aqui, eu vou também deixar tudo descrito aqui no vídeo, na descrição aqui do vídeo e tal, para vocês conversarem com ela ou se quiserem contribuir também. Então, vamos lá. O Benin, quando você chega lá, a capital, assim, a parte do sul, é um lugar mais desenvolvido. Até quando eu cheguei, eu falei, nossa, parece até que eu tô, assim, um São Paulo, assim, mais ou menos. Não tão desenvolvido, mas um parâmetro ali. Só que aí, quando chega ali no sul, pro norte, que é o lugar que nós estávamos, é 9 horas de ônibus. E aí, um primeiro momento que foi muito engraçado, estávamos no ônibus, queríamos, né, fazer uma parada ali para ir ao banheiro. E aqui em São Paulo, normalmente, quando tem uma parada, vai no Graal, vai em algum lugar assim, algum restaurante e tudo. E aí foi muito engraçado. O moço ali, o motorista, parada para usar o banheiro, não sei o quê. Aí eu olhei assim para minha amiga, para minha dupla. Ela olhou para mim, tipo, olhando lá para fora. Só tinha mato, assim. Aí a gente, cadê o banheiro? E aí foi muito engraçado, porque as mulheres descem, vão para um ladinho no mato, os homens descem, vão para o outro ladinho no mato, e ali no mato mesmo que você faz banheiro. Mas mal sabia eu que ali estava bom. Por quê? Quando chegamos lá, na nossa casa, né? A nossa casa era um lugarzinho até melhor e tudo, no terreno da nossa líder. Ela é uma alemã que foi fazer um projeto de 2 anos lá, acabou ficando, casou e mora lá há 22 anos. Gente, isso que é abnegação, assim. Para a gente que vai daqui do Brasil, é um choque. Para ela, assim, nossa, tem uma história de vida muito bacana ela.
E com isso, quando chegamos lá, né, a casa em si é bacana, assim, parede de cimentado e tudo, chão, assim, é básico. E aí eu olhando assim, porque lá não tem geladeira, gente. Na casa da minha líder tem, mas para ter geladeira é caro lá, então na nossa casa não tinha. Água, a gente buscava água no poço para tomar banho, para lavar a louça, tudo ali, né, jogando ali no canequinho. E com isso, eu fui ao banheiro, né? Falei, opa, deixa eu ver como que é o banheiro, né? Ó, aqui pelo menos tem banheiro, não, no matinho. Só que mal sabia que o banheiro, eu expliquei, né? É a latrina embaixo, então tem tipo uma fossa embaixo. E em cima é tipo um negócio de cimento que eles fazem, tipo, tem um assento. Beleza. Falei, ok. Só que aí eu já fui dar uma olhada, né? Ver como que era esse buraco lá dentro. Gente, mas tinha tanta barata, tanta barata. Depois descobrimos que até um morcego morava lá dentro. Ok. E aí, um dia, gente, os primeiros dias que eu tava lá, assim, aquele choque, o calor, tudo diferente, o cansaço da língua, porque uma coisa é você passar o dia inteiro ouvindo o seu idioma, ouvindo outro, nossa, então altas dores de cabeça. E aí eu fui no banheiro, sentei lá e não sei o quê, tô lá no banheiro. Dali um pouco, gente, subiu uma barata na minha poupança. Mas eu saí desse banheiro e eu gritava, porque eu tenho fobia de barata. Eu não tenho medo, eu tenho fobia. Quando eu vejo uma barata, eu me transformo, eu viro outra pessoa, assim. E aí, um bichinho tão pequenininho, né? Mas faz esse estrago. E aí, eu lembro que eu gritava e chorava, uma barata, não sei o quê. Para vocês terem noção, lá é comum isso. O primeiro dia que nós chegamos, tinha uma barata na parede. Um menininho assim, de 8 anos, chegou com a mão, pá, matou ali a barata. Então, para eles é coisa comum. Eu, gente do céu. Então, fiquei altamente chocada. Passei, vou abrir para vocês. Ai, que vergonha, gente. Passei um mês fazendo o número 2 numa sacolinha, porque eu não tinha coragem de sentar naquela privada. Então, assim, foi muito doido. Depois eu falei, pera, ainda faltam mais 8 meses, pelo menos eu morando aqui. Eu vou ter que tomar vergonha na cara e vai dar certo. E aí começava, sentava um pedacinho, não sei o quê. No final, deu tudo certo. Teve uma outra vez que subiu de novo, mas eu falei, ai, pai, tá nas tuas mãos. Hoje em dia consigo matar barata, não somos melhores amigas, conseguimos encontrar um veneno para jogar. Teve até um dia lá que a gente jogou o veneno e foi o banheiro para o lado de fora, né, de casa, uns metros, assim, uns 15 metros de casa. E aí jogamos veneno, fomos para dentro de casa, dali um pouco, você não sabe, Dri, dali um pouco tinha um monte de barata, elas assim, meia viva, meia morta, entrando dentro de casa. Aí a gente gritou para as crianças virem ajudar. Aí vieram as galinhas também, que as galinhas comem barata. Ai, pai amado, foi uma loucura, assim. Mas essa parte, assim, de coisas que a gente acha que são essenciais para viver, lá eu descobri que não. Por exemplo, lá a cultura, as pessoas elas não dormem em camas que nem a gente. Lá elas dormem na nat. É como se fosse uma esteirinha e a maioria das casas tem só essa nat e as panelas, e esses são os móveis da casa. E aqui a gente acha que precisa de tanta coisa. Eu descobri que não. Coisas que eu achava assim que eram essenciais, virei bem, assim, porque você precisa realmente lá, é um mosquiteiro para não ser levada pelos mosquitos, né, até a questão da malária, e de restante, as outras coisas são muito mais adaptáveis. Eu voltei, assim, com uma outra mentalidade. A Valquíria que achava que precisava de muito, hoje em dia, roupa, por exemplo, eu fui com pouquíssimas peças de roupa. Lá lavava roupa na mão, os primeiros dias fazia tudo machucada aqui, porque, né, não estava acostumado. Agora, ixi, minha filha, dá roupa aí para lavar na mão, tirar água no poço, voltei com os braços bombados. Então, foram várias coisas assim que foram mudando e eu achava que era impossível. O meu primeiro um mês e meio, mais ou menos, eu criei uma técnica na minha mente de que final de semana eu vou embora. Por que eu pensava final de semana eu vou embora? Porque final de semana tinha as atividades da igreja, um grupinho que tinha lá. E isso era um pouco mais próximo do que eu estava acostumada aqui. Apesar de que eles são um povo bem animados e tudo, a Assembleia Lula, assim. Então, a dança tem coisas que são diferentes, mas era o mais próximo. E durante a semana, que a época a gente ficava em casa, que a gente tinha que conversar com as pessoas, tinha um relatório que a gente tinha que preencher todo dia. A nossa líder falava: vocês têm que estar em contato com o povo, não pode se excluir. E aí, final de semana era melhor, então durante a semana eu pensava, final de semana vai chegar, eu vou embora. E aí conseguia viver melhor, sabe? Mas hoje em dia, sei lá, quando nós viemos embora, gente, eu sofri horrores. Falava, não quero me despedir dessas pessoas, essas coisas, tipo, tomar banho na água fria. Lá é calor, ok, mas ainda assim, né? Tomar banho na água fria, tirar água do poço,
para você ter noção, quando eu cheguei no Brasil, eu fui para casa de um casal de amigos antes de ir para a casa da minha família. Gente, eu parei na frente da geladeira e eu fiquei assim olhando para a geladeira, tipo, nossa, isso é uma geladeira, isso gela. E, sabe? Eu falei, Valquíria, a que ponto chegamos de estar admirando uma geladeira? Então, são coisas que eu achava que eu precisava, que eu dava muito valor, e hoje em dia, se tiver bem, se não tiver, amém. O importante é ter Jesus e falar dele. Mais importante, né? É estar com Cristo e todas as outras coisas ele provê. O alimento que for preciso pro dia, ou mesmo não tem ali, mas para congelar, para guardar para outro dia, mas no outro dia ele vai prover também, né? Exatamente. E tudo Exatamente. mais. Eu até lembro de um dia que, por exemplo, eu estava comendo uma comida super chique. Era um domingo de manhã que eu tinha que ter ido para o curso de flautas, mas eu não lembro porque eu não fui. E aí eu estava comendo restou de ontem. Como não tinha geladeira, eu falei, até a hora do almoço vai estragar. Então eu estava lá com a panela, estava comendo em casa, estava comendo com a minha mão esquerda, feliz e contente. E aí dali um pouco eu olhei no portão, na porta, assim, tinha um menininho, o Noberto. Ele deve ter uns 9, 10 anos. Lá o que acontece, gente, muitas vezes as pessoas não sabem a sua idade certinho. Então, dia 1º de janeiro é o dia que comemora um monte de aniversário, porque muitas vezes a pessoa não é registrada na data certinha. Então, e aí ele deve ter mais ou menos essa idade, não sabe se é a idade dele certinho. E aí ele chegou lá e eu falei, Norberto, você já comeu hoje? Lá as pessoas, muitas delas, comem uma vez por dia, tá, gente? E não é aquele povo que, tipo, come uma vez por dia e fica, ai, tô com fome, não sei o quê. A gente passa 10 minutos do almoço, já, ai, vou morrer. Não, é um povo que tá sorrindo, tá normal. E aí era de manhã, eu perguntei, Norberto, você já tomou café da manhã? Já comeu? Aí ele, não comi não. Eu, você quer comer comigo? Aí ele olhou assim, meio tímido, eu quero. Aí eu pego ali um talher, ele veio, começamos a comer. Dividi ali a minha comida, o resto de ontem, tudo. E beleza, depois ali eu fui lavar minha roupa, tava lá lavando perto do poço, e aí ele veio para mim, Kíria, eu ganhei esse pedaço de pão aqui, eu trouxe para dividir com você. Lá, gente, não tem hábito de comer pão. O dia que come um pão lá é um dia especial, porque pão é caro e tudo. Então, ele ter ganhado aquele pão e ter vindo dividir comigo era tipo, sabe, você ganhar uma comida muito gostosa, a sua comida preferida, e não era muito, e ainda ter que dividir, porque era metade de uma baguete que ele tinha ganhado. Aí eu, não, Norberto, pode comer aí, não precisa dividir comigo, não, eu já comi. Ele, não, você dividiu o seu melhor comigo, agora eu vou dividir o meu melhor com você. Gente, isso cortou meu coração. Eu estava longe, eu não vi que ele tinha ganhado esse pão, mas ele fez questão de sair de onde ele estava, ele ganhou da minha líder e veio dividir comigo, sabe? E aí, às vezes, a gente tem tanto, ou, sabe, tem ali o suficiente para a gente, poderia dar um pouco para o outro, e a gente fala que não, que o outro que se vire, a responsabilidade não é minha. É por isso que Jesus ainda não voltou, porque a gente sempre fica terceirizando a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade para o outro, a responsabilidade do pastor, a responsabilidade do ancião, mas não, é nossa responsabilidade. E isso me fez olhar a vida de um olhar diferente. Verdade, verdade. E tudo isso que você falou me fez pensar o quão Deus te preparou para estar aí, né? Porque, assim, desde criança, quando você foi para casa da sua irmã e aprendeu a lavar panela, a lavar louça, a lavar suas roupas na mão, né? E quem diria, assim, né? Quem imaginaria, né? Você nunca imaginaria que você faria isso com um estilo de vida durante 9 meses, assim, sem as regalias que a gente tem na cidade, né? Os facilitadores, né? Põe ali, o negócio lava, vai ali, o negócio faz, né? É incrível tudo isso. Aí fica o ponto que eu já falei e ressalto. Nada que você passa na sua vida, nada que você ali aprende é à toa, é um fim para si mesmo. Tudo Deus está te preparando para algo novo. Aí tem até coisas que eu passo na vida, eu falo, eita Deus, espera, isso aqui já está difícil, o senhor está me preparando para o quê? E não sei, brinco ali com Deus, né? Então, saiba, Deus quer te usar para ser bênção na vida dos outros. Deus quer falar com você, Deus, sabe, ele é um pai insistente, um pai amoroso, sabe? Cuidadoso. Então, ele não te coloca num lugar que, e agora? Não. Alguma coisa ele vai mostrar ali.
Amém, amém. Val, foi um prazer ter o seu testemunho aqui Glória a oficialmente. Deus. Gente, a gente já tentou esse dia muitas vezes e nunca dava certo. E para honra e Verdade. glória de Deus, hoje deu certo. E Val, eu queria então pedir para você encerrar esse momento com uma oração aqui. Depois eu vou dar uns recadinhos também. Mas para você que acompanhou aqui toda a história, saiba que você pode ajudar, contribuir, como a Val falou, né? A missão é feita pelos pés daqueles que vão, pelo joelho daqueles que ficam, né, por conta da oração, e pelas mãos daqueles que doam. Então, você pode contribuir em alguma dessas formas. E eu te convido a isso. Vou deixar tudo aqui na descrição. E se você puder contribuir, e se você também quiser conversar com a Val, saber, tem alguma dúvida, saber mais alguma coisa, ela já divulgou aqui a rede social dela, mas se alguém quiser falar com ela no particular, me manda uma mensagem por e-mail ou pelo Instagram, que aí o número dela eu não vou deixar público, né? Senão, coitada. Já tivemos uma experiência que não foi muito boa, porque senão o celular vai começar a ficar travando. Isso que você nem contou do seu celular nessa história toda, né, Val? Nossa. Eu te contei, ganhei um novo agora, viu? Deus é bom. Gente, eu fui com meu celular. Teve uma pessoa, eu tava com um problema com meu celular antes de eu ir, rapidamente. E aí, uma pessoa falou: Não, eu vou te dar um celular novo antes de você ir para missão. No dia que eu fui viajar, a pessoa falou: Eu vou te encontrar no aeroporto, te dou o celular, me despeço, beleza. Maravilha. A pessoa levando o celular para mim, o pneu do carro estragou, ela não conseguiu chegar no horário. Fui com meu celular, velho. Meu celular, ixi, teve dia que ele parava, não carregava. E aí teve dia de eu falar assim: Deus, eu não vou perder minha paciência, eu vou orar, vou deixar ele aqui. Se for para carregar, vai carregar. E sabe, voltar ele tá carregado. Caiu num balde de água cheio até o fundo, voltou. Eu sei que, assim, eu vi a mão de Deus cuidando desse bendito celular, porque uma coisa é você estar perto da sua família, poder ver, mas outra coisa é você precisar ali do celular para poder ver os amigos, familiares, é bem difícil. E aí agora eu tenho um celular novo, amiga. Uhul, Deus é bom. E é isso aí, tudo para a honra e glória dele. Amém, amém. Faz oração pra gente, então. Oremos então. Ó, se você quiser saber mais como ser um missionário, quiser entender mais algum ponto aí da história não ficou claro, quiser entender mais o amor de Deus, me procura, tá? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador, Deus que é o Deus do macro, mas ao mesmo tempo é o Deus do micro, Deus que se importa com a gente. Obrigado, Pai. Obrigada porque hoje o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, não da minha vida em si, mas contando dos teus feitos. E obrigado, Pai, porque nos detalhes, mais uma vez, ao falar, ao contar, eu vejo como o Senhor estava ali direcionando tudo, Pai. Talvez esse meu amigo, essa minha amiga que está aqui ouvindo agora, esteja com dúvida se o Senhor está ali do lado, se o Senhor está guiando. Mas, Pai, que por meio dessa história, ela possa ver, Pai, ele possa ver que o Senhor está ali, que o Senhor não desistiu, que o Senhor não perdeu o controle de nada. Então, por favor, visita cada lar, não importa o tempo que essa pessoa vai estar ouvindo aqui esse testemunho, mas que ela possa se sentir abraçada por ti, Pai. E que independente do que nós venhamos passar, sejam coisas boas, ruins, fáceis, difíceis, que a nossa fé possa ser aumentada em ti, Pai. Eu peço ao Senhor o batismo do Espírito Santo, para que ele nos dê a ousadia necessária para falar do teu amor, para viver um relacionamento verdadeiro contigo, para pararmos de brincarmos de sermos cristãos, Pai. Transforma em nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que é ruim, e coloca o teu amor, coloca o fruto do teu Espírito em nós, e que o teu Espírito Santo encontre lugar em nós, Pai. Cuide deles, cuide de mim também, e que se nós não nos conhecermos aqui nessa terra, nós possamos nos encontrar na eternidade. Que nós ousamos perder qualquer coisa, menos a eternidade, Pai. Fica com este canal abençoado, que mais e mais pessoas possam te encontrar. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, faz e eu sei que fará em nossas vidas. Eu oro essa oração e assino no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Uau, Amém. uau. Deus cuida de tudo, pessoal. E
fica a pergunta para você hoje: qual foi a reflexão particular para a sua vida que Deus te contou através desse testemunho? Se você quiser compartilhar com a gente, deixa aí escrito para a gente acompanhar e outras pessoas verem o quão Deus atua nas nossas vidas, atua na sua vida, e se você começar a observar, você vai ver esse amor dele em cada detalhe da sua vida. Deus é um Deus de detalhes, e eu sempre falo isso, e eu repito mais uma vez, e vocês puderam ver através da história da Val, o quão Deus foi detalhoso em tantas coisas. Se você é novo por aqui, saiba que a gente então tem uma playlist só de testemunhos, vai aí no canal, procura uma playlist chamada Qual Sua História, e lá você vai ver outras histórias, né? Nós já trouxemos também histórias de outras pessoas que participavam aqui do PG, já expliquei aqui no comecinho, né, sobre o PG, mas te convido a assistir, te convido a acompanhar os outros conteúdos aqui também, e te desejo as maiores bênçãos de Deus para sua vida. Fique com ele e nós nos vemos no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Até mais e tchau, tchau.